Olá, amigos! Tudo bem? Quero falar com vocês aqui nesse vídeo sobre um tema que é muito interessante, principalmente se você vai fazer o Enem esse ano ou se você vai fazer algum tipo de vestibular. Quero falar com vocês sobre o declínio do feudalismo, essa transição entre feudalismo e capitalismo que marcou a transição da Idade Média para a Idade Moderna no plano econômico. O que foi que levou ao declínio do modo de produção feudal e ao advento, à ascensão do chamado modo de produção capitalista? Pois é, a gente sabe que o feudalismo foi um sistema econômico que teve origem aí a partir do século V. Ele surgiu a partir das invasões bárbaras ao Império Romano. Houve um processo de ruralização da população e surgiu o feudalismo. Um sistema econômico e político também, podemos dizer assim, que vigorou entre os séculos V e o século XV, portanto, aproximadamente 10 séculos. Houve alguns casos de alguns países onde o feudalismo até ultrapassou esse período aí. Então, nós temos assim dois momentos do feudalismo, a alta Idade Média e a baixa Idade Média. Vamos colocar entre o século V e o século XIII, e daí em diante, né, do século XIII até o século XV, quando você tem a baixa Idade Média, que corresponde ao declínio desse sistema. Na alta, o apogeu. Na baixa, o declínio progressivo do modo de produção feudal. Qual foi a causa do final do feudalismo ou as causas? Normalmente fala-se na chamada crise do século XIV. Ela representou a concorrência de diversos fatores que levaram o sistema feudal a um declínio progressivo e a sua substituição pelo modo de produção capitalista através do renascimento comercial e urbano. Mas vamos lá, quais foram os fatores dessa crise? Ora, no século XI ocorreu um fenômeno interessante na Europa, que foi o quê? Um aumento, né, da prosperidade, da produção agrícola, da produção econômica. Nós tivemos aí no século XI a introdução de novas técnicas agrícolas, a rotação trienal de culturas, a introdução da charrua, da própria ferradura, né, nos cavalos, moinhos movidos a água. Tudo isso aí contribuiu para um aumento da produtividade agrícola e para um aumento da população. Houve um crescimento demográfico. Tudo ia muito bem, até que no século XIV veio uma grave crise que gerou um descompasso entre o aumento da população e a produção de alimentos. Ora, quais foram as causas dessa crise, a chamada crise do século XIV? Antes de mais nada, problemas climáticos. Ocorreram anos sucessivos com problemas de estiagem muito longa, grandes inundações. Então isso comprometeu a produção de alimentos. Tivemos também aí questões relacionadas com doenças. É lógico que se caiu a produção de alimentos, a população prejudicada, evidentemente, ficou mais suscetível a doenças. E a mais grave delas, sem dúvida, foi a Grande Peste, também chamada de Peste Negra, que ocorreu aí no século XIV, que dizimou nada mais, nada menos que 1/3 da população europeia. Estima-se em 60 milhões, pelo menos 20 milhões teriam morrido aí em função da Grande Peste. Isso aí, é claro, com tantas mortes, comprometeu aí a oferta de mão de obra e, naturalmente, isso agravou ainda mais a crise. Falta de braços para trabalhar. Ocorreu, paralelamente a isso, uma política dos Estados europeus de aumentar impostos. Isso foi apertando ainda mais a população. De alguma forma, eles tinham que resolver essa questão de arrecadação. Tivemos aí também um déficit na balança comercial de vários reinos nascentes aí nesse final da Idade Média. A balança comercial comprometida, né? As importações pesando muito mais do que as exportações. E, como se não bastasse, claro, num quadro de fome e de desespero, vieram várias revoltas camponesas.
né? A mais famosa de todas foi a chamada Jacquerie, né, que ocorreu aí em Paris. Tá? Então, os servos da gleba, aquelas pessoas presas à terra, oneradas, né, com impostos, exploradas, elas acabaram se revoltando. Então, as revoltas servis se tornaram muito frequentes. E para entornar o papo, ainda teve a Guerra dos 100 Anos, que foi um conflito longo, literalmente secular, que envolveu França e Inglaterra por questões políticas e econômicas, e que deixou aí, evidentemente, um saldo absurdo de mortos. Tá? Então, a conjugação desses fatores que eu coloquei para vocês aí representa exatamente a chamada crise do século XIV, que levou ao final do sistema feudal. Tá bom, gente? É isso aí, um grande beijo, fica atento aí, porque esse tema é muito recorrente nos vestibulares. Recomende para os seus amigos, inscreva-se no canal, compartilhe e deixe sua sugestão de tema aí para os nossos próximos vídeos. Um abraço polis para vocês.